Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre PDV do sistema E-Trade. Como eu disse, vai ser tudo mesmo, então o vídeo vai ser um pouco longo, é melhor você se segurar aí na cadeira que tem muita coisa para a gente ver. Basicamente aqui a gente vai trabalhar com dois sistemas, eu vou ora estar trabalhando no retaguarda e ora estar trabalhando aqui no E-Trade. Essa aqui é a tela do PDV, onde primeira coisa que você abre o PDV é a tela de caixa fechado. Só que antes da gente começar a abrir um caixa aqui, eu vou explicar alguns conceitos para vocês aí, ok? Vamos lá. Aqui dentro do PDV, você geralmente tem um caixa, o caixa fica preso ao funcionário. Então, dessa maneira, quando você logar com o seu usuário em outro computador, o seu caixa vai junto com o seu usuário. Isso é legal porque, às vezes, você pode prender o PDV no computador. E aquele computador ali, de repente, deu alguma pane, queimou uma fonte, alguma coisa do tipo, e você precisa de mover o funcionário para um outro caixa. Se você não prender o caixa ao funcionário, o que vai acontecer? O computador deu defeito, você vai ter que fechar aquele caixa ali, abrir o caixa todo de novo, contar o dinheiro no outro computador e tal. Dessa forma, você tira a sua gaveta de dinheiro, vai para o outro computador, loga com seu usuário e senha, e automaticamente o seu caixa continua o histórico que estava no outro computador anterior. Então é bem transparente essa questão aí, é bem fácil da gente tratar esses pontos aqui no PDV, ok? Então aqui você vem no retaguarda em configurações funcionários, localiza ali o funcionário que está utilizando o caixa e manda editar ele. Você vê que tem uma opção aqui de caixa padrão. Esse caixa aqui é o caixa que vai estar atrelado ao seu funcionário. Além dessas opções, você pode configurar desconto, comissão, aquelas coisas todas. Mas aqui é o mais importante no caso do PDV, que é o caixa padrão. Você determinou um caixa ali, aquele funcionário, quando abrir o caixa, já vai automaticamente abrir naquele caixa padrão. Você pode usar o PDV sem ter um caixa fixo, não tem problema. Você pode deixar o caixa em branco aqui. O que vai acontecer? Nesse usuário 1, quando ele entrar no PDV, o sistema vai perguntar para ele qual caixa ele quer usar. Então ele fica com o poder de usar qualquer caixa. De repente você tem um gerente, alguma coisa assim do tipo, e você não quer deixar ele num caixa fixo. Você pode deixar ele móvel ali, trabalhando com qualquer caixa. Então tem essa possibilidade aí. Aqui você, no caso aqui, no nosso exemplo, eu vou deixar um caixa fixo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você pode ir lá no cadastro do seu caixa, você precisa de configurar algumas coisas aqui no cadastro de caixa, como por exemplo, digamos aqui que a gente tem o nosso caixa 1, você tem que configurar o caixa destino. O que é isso daqui? Quando você fechar o caixa no seu PDV, aquele dinheiro todo que está no seu PDV ele tem que ir para um outro caixa. Você geralmente ou manda para a conta corrente ou para um outro caixa. Esse caixa, eu geralmente crio um caixa aí de escritório, alguma coisa do tipo, e aqui você tem que informar o caixa que vai receber aquele fechamento. Então, quando ele mandar fechar o caixa, ele vai pegar todo o dinheiro, cheque, cartão, aquelas coisas todas, e vai transferir automaticamente para outro caixa. Aqui são a obrigatoriedade de conferência. Se você marcar, de repente, só o dinheiro aqui, e ele vai pedir só para o usuário digitar o quanto que ele tem de dinheiro no caixa. De repente a sua empresa trabalha só com dinheiro ou só com cartão, você pode desmarcar o resto, não tem problema, entendeu? Deixa apenas essas duas opções marcadas. Isso aí não tem problema. Eu vou deixar marcado tudo aqui porque a gente está fazendo teste, ok? Então basicamente essa é uma configuração que você tem que fazer no cadastro funcionário e no cadastro de caixa configurar isso também. Uma outra configuração que você precisa de fazer é o cadastro das formas de pagamento. Isso aqui você vem em financeiro, recebíveis e formas de pagamento. Aqui eu cadastrei 4 formas. Carteira, que é uma venda fiado, dinheiro, que é o dinheiro em si. A gente tem aí o cartão em 3 vezes e tem o cheque em 4 vezes. Digamos aí que eu queira criar uma outra forma aí, de repente cartão em 2 vezes. Não tem problema, você vem aqui numa nova forma. Você vai dar o nome, esse nome aqui você pode escolher o nome que você quiser, isso aí é livre. Agora aqui cartão 2 vezes. Aqui você vai utilizar ele em telas de recebimento. Qual é o tipo de forma de pagamento? É cartão. Então, você marcou o cartão, ele vai pedir a administradora do cartão. Ele precisa da administradora para poder calcular o quanto que você recebeu aí líquido de cartão. Então vou botar aqui Cielo, débito, poderia colocar como é um cartão de crédito. Vamos mudar aqui para Visa. Okay? Você vai colocar em quantas vezes você vai dividir, vou dividir em 2 vezes, e tem essa opção aqui de solicitar cliente. O que é isso daqui? Digamos que você venda no carnê, ou venda alguma coisa fiada, ou de repente no cheque, você quer que
Você quer obrigar que o vendedor do caixa informe o cliente naquela forma de pagamento. Então você pode marcar essa opção que ele vai solicitar o cliente. No nosso caso aqui, como é cartão, não precisa de informação do cliente, eu vou deixar livre. Ok? Salvamos aqui, então você pode ver que ela já está aparecendo aqui para a gente, cartão em 2 vezes. Depois a gente vai usar essa forma de pagamento para configurar o nosso PDV lá, a parte do PDV. Então vamos lá abrir o nosso caixa, ok? A gente vem aqui em abrir caixa, ele já vai detectar o usuário que a gente está logado, vai verificar se o usuário tem um caixa padrão, no nosso caso ele tinha, então ele já trouxe o caixa 1, ele não habilita isso aqui para você editar. Se você não tivesse informado o caixa lá no cadastro do funcionário, ele teria habilitado. Aqui a gente tem o saldo inicial. Então a gente começa aí informando o quanto que você vai começar aí de saldo inicial no caixa. Então você de repente bota lá R$100, eu vou começar com um troco de R$100, bota a sua senha e clique em confirma. Ele automaticamente já vai trocar para a tela de caixa livre. Vale lembrar sempre que o nosso sistema de PDV ele é todo touch, então por isso que os ícones são um pouquinho maior para ficar mais fácil para você tocar na tela. Ele funciona inteiramente com módulo touch, então dá para você trabalhar aí no seu negócio já com o touchscreen perfeitamente. Antes da gente começar a fazer uma venda, vamos dar uma navegada aqui nas configurações. Vamos passar uma a uma dessas configurações e explicar para você. A primeira delas é a operação. Você pode cadastrar uma operação fixa, geralmente a gente aconselha o pessoal a usar a nossa operação padrão 500, mas aqui você pode de repente, eu quero que só passar o orçamento no PDV. Você pode criar uma operação de orçamento e só passar o orçamento no PDV, não tem problema, entendeu? Isso daí é livre, essa questão da operação. Você pode colocar um cliente padrão. O que é o cliente padrão? O cliente padrão é quando você não informar o cliente, ele vai usar sempre esse cliente. Então, geralmente o cliente 1 é o consumidor, seria legal você usar ele também como padrão. E a tabela de preço, aqui você tem infinitas tabelas de preço dentro do eTrade, então você pode criar uma tabela de preço para cada filial, de repente, eu tenho 3, 4 mercados e quero colocar um preço em cada um. Não tem problema, cria as tabelas de preço para os seus mercados e aqui no PDV de cada mercado você define ali a tabela. Na parte de produtos você tem a opção de vender ou não um produto sem estoque. Se você marcar essa opção ele vai permitir vender negativo. Se você pode alterar o preço unitário ou não. Aqui a gente tem a parte de recebimento, onde você pode informar o caixa padrão, caso o usuário não tenha um caixa padrão informado, ele vai usar esse caixa aqui. Aqui são aquelas formas de pagamento. Vocês lembram que a gente cadastrou agora há pouco o cartão em 2 vezes? Então a gente tem aqui um cartão de 3 vezes, eu vou mudar ele aqui para 2 vezes. Eu não quero mais deixar um atalho lá de 3 vezes. Não quer dizer que esse cartão de 3 vezes não vai ficar habilitado. Ele vai ficar habilitado, mas aí você vai ter que ir nas opções avançadas de recebimento. Se você quiser o atalho aqui, a gente tem 3 atalhos aqui de recebimento, que é o F6, F7 e F8. Você pode determinar aqui o que você mais usa aí na sua empresa. Você tem a opção de não vender a prazo para clientes enquanto tem atraso, permitir crédito de cliente. De repente o cara fazendo uma troca, alguma coisa do tipo, você pode marcar a opção de permitir crédito. Perguntar se deixa de transformar o troco em crédito. De repente o cliente passou no cartão lá R$50 e a venda dele era 40. Ele já pergunta, tá sobrando R$10, você quer transformar no crédito? Então você pode marcar essas opções. Funcionamento. Aqui é para quem usa etiqueta de balança. Você vai informar quantos dígitos tem. Você tem umas opções aqui de segurança, aqui, vamos dizer. Você tem como exigir senha ao limpar a tela. Então, o usuário está no meio de uma venda e quer cancelar aquela venda para começar uma outra. Para ele fazer isso, ele vai precisar de uma senha. Então, vou marcar essa opção. Você tem a opção de exigir senha ao remover itens, que ele também pode pedir para uma senha de um gerente, de alguém para autorizar a remoção de um item. A gente tem exigir senha ao remover item, exceto o último lançado. Por que disso? Às vezes você está ali no PDV e tal, o cara lançou o último item e lançou errado. Aí toda hora ele tem que ficar chamando o gerente para ir lá e cancelar o último item. Então você tem uma permissão para permitir com que ele exclua o último item, sem pedir senha. Então ele vai sempre permitir a gente excluir o último item sem pedir a senha. Exige senha para fechar a tela. Se ele tentar fechar a tela, sair da venda, ele vai pedir a senha. E aqui a gente tem uma opção de usar senha de código de barra para as liberações. A gente pode marcar essa opção, porque aí, digamos que você tem um leitor ali no seu caixa e você não quer ficar com o gerente fique digitando o código e a senha dele sempre. Então você tem um recurso aqui no sistema que você pode criar um código de barra daquela senha,
Tu passa aquele código de barra, ele já automaticamente vai liberar ali o sistema para aquela senha. Após efetivar, o que vai acontecer? Esse aqui é o comportamento que você quer que o sistema, que o PDV tenha. Quando você finalizar uma venda, você quer que o sistema emita uma nota e limpe a tela automaticamente? Então, o que vai acontecer? Fez a venda, ele já vai tirar uma NFC e liberar o caixa para fazer uma nova venda. Isso aí ele vai fazer tudo sozinho. Você pode marcar a opção de manter estado na tela, que aí terminou a venda, ele vai deixar a tela de resumo de caixa aberto, você pode fazer o que você quiser. De repente você pode querer imprimir um ticket, que é um cupom não fiscal, para você mandar de repente uma mercadoria separar, para separar a mercadoria. Você pode de repente emitir o próprio cupom. Enfim, então tem várias opções ali para você poder fazer depois que recebeu a venda. E você tem a opção de limpar a tela automático. Fez a venda, ele já vai deixar a tela limpa para você fazer uma nova venda, ok? Vou deixar essa opção marcada. Aqui a gente tem o abrir tela do PDV, então você vai dizer se o PDV vai trabalhar maximizado ou nessa tela normal. Então, com a tela normal você consegue ver o que está por trás nas janelas. Eu vou deixar a opção de normal. E aqui a gente tem o F4. O F4 é o seguinte, a gente tem um atalho lá de impressão rápida. Qual é a opção que você quer deixar padrão lá? De repente você quer deixar o NFC ou o ticket. Às vezes você precisa de repente, separar a mercadoria. Fez a venda, tem que ir lá separar a mercadoria. De repente você quer deixar o ticket ali, default ali, para o cara poder imprimir mais rápido o ticket. Então pode botar o ticket ali quando ele der F4 no teclado. Depois que fizer a venda, ele vai cuspir um ticket não fiscal. Ou de repente você já trabalha com checkout ali mesmo de frente de loja, ali de final de loja, você pode trabalhar com NFC, não tem problema. Aqui no final basta confirmar e aí ele vai falar que você precisa de reiniciar o PDV. Vamos reiniciar e a gente já volta. Bom, reiniciamos aí a tela. Vamos mostrar para vocês agora o funcionamento aí de algumas funções aí do PDV. Passar uma venda aqui, a gente vai jogando os itens, normal, sem problema. Se tiver alguma foto lá no cadastro de produto, ele vai mostrar a foto aqui. Se não tiver a foto, ele vai mostrar a logo da sua empresa. E se não tiver a logo da sua empresa, aí ele mostra essa logomarca aqui da VR System. Ok, pessoal? Então aqui a gente joga os itens, ele dá um total aqui. Você pode ter uma opção de fazer um acréscimo, um desconto. Você pode fazer na venda ou no item. Vamos fazer aqui um item aqui, por exemplo. Eu quero dar um acréscimo no item 2. Ó, vou botar aqui 2, botar um acréscimo. Quero dar um acréscimo de 10% nessa coca. Ela vai passar a coca para 5,50. Para receber, vem aqui numa das opções, vamos usar aquela opção que a gente fez de cartão 2 vezes. Ó, já recebeu a venda, basta dar o ESC, ele vai retornar para a tela de caixa livre e aí você começa a passar uma nova venda, não tem problema. Vamos remover aí o último item, o item 3. Lembra que ele tem que permitir a gente remover o item 3. Qual linha deseja remover? Você vai botar 3 e vai dar o quê? Beleza. Vamos tentar remover o item 1 agora, que não é o último item. Qual linha quer remover? Aí ele já pediu uma senha para liberar a remoção do item 1. Se o gerente tivesse marcado aquela opção de usar a senha por código de barra, bastava pistolar o cartão de funcionário do gerente que automaticamente já estava liberado. No nosso caso aqui, ó, removi lá o item 1 perfeitamente. Se você quiser adicionar um novo item, não tem problema. Digamos que você vai fazer uma venda aí e a venda é em carteira. A venda em carteira, eu marquei aquela opção de solicitar o cliente. Você clicou aqui, ele vai pedir o cliente. Você pode bater o nome do cliente, dá o Enter, ele vai buscar todas as Lauras que tem no seu sistema. Deu Enter para selecionar a Laura, está recebida a venda no nome da Laura. Se você quiser, você pode também, digamos que você esteja fazendo aqui, ó, eu vou receber em cartão, mas eu quero informar o cliente, eu preciso de informar o cliente, não tem problema, você vem aqui no cliente, ó, você vai localizar lá, de repente, Laura Costa. Localiza o cliente aqui, dá o Enter, aí ele já vai mostrar aqui para você o cliente que você selecionou, basta você receber dinheiro, cartão, não importa a forma que você quiser, ok? Vamos supor que você está precisando de localizar um item e de repente você não sabe o código. Você pode bater o asterisco
digitar o nome do item e dar setar para baixo. Ele vai trazer uma listagem aí com todos os itens, ele jogou para cá, ele vai pedir a quantidade de pão ali, digamos que deu 200 gramas de pão, jogou o Enter ali, aí ele vai dar lá R$196 de pão. Esse pãozinho nosso tá caro, hein? E aí dá o total da venda aqui, finalizou, basta clicar numa das formas de pagamento, ok? Uma outra opção seria, vamos dar um exemplo aqui da gasolina. A gasolina aqui, ó, ela tem um comportamento um pouco diferente. Tu dá o Enter, ele vai jogar aqui para o campo de valor. E ele vai perguntar o quanto que é que você vendeu de gasolina. Você vai informar para ele, eu vendi R$5 de gasolina. Ou sei lá, vendi R$15 de gasolina. E dá o Enter. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles R$15, vai dividir pelo preço unitário e ele vai jogar a quantidade que você vendeu de gasolina, que é automático. Ele trabalha com o processo inverso. Ah, mas como que eu tenho que fazer isso? Bom, aqui a gente vai voltar no retaguarda, nós vamos lá no cadastro de produto, ok? Vamos localizar aqui a nossa gasolina, para vocês verem como que funciona. Manda editar ela, você vem aqui em adicionais, e você tem essa opção aqui, ó, venda por preço. Marcou essa opção na gasolina, automaticamente, quando você vender uma gasolina, ele vai perguntar lá o preço ao invés da quantidade, ok? A gente tem um recurso aqui também que é o exportar para a balança. Quando você marca essa opção, ele automaticamente entra na sua balança e configura e verifica o peso que está lá na sua balança do checkout. Você tem que lembrar que tanto essa opção quanto essa tem que estar com essa opção de aceita a quantidade fracionada, porque são produtos fracionados. Senão você não vai conseguir vender uma gasolina e meia, 1,5 litro de gasolina, entendeu? Então você precisa de marcar essa opção aqui. Com relação à balança, você tem que vir aqui em configurações, impressão, aí você vem aqui em configuração, e aí você tem a balança. Aí você vai configurar a marca, a porta serial, bound rate, enfim, todas aquelas configurações da balança. A parte da gaveta também é a mesma coisa, você pode configurar aqui o tipo de gaveta, aliás, a impressora que está ligada à gaveta, como se dá a comunicação com ela, se é via rede, se é via USB, enfim. No final, confirma, ele vai gerar uma configuração aqui para você. Ok? Aqui a gasolina a gente vai receber, vamos receber de uma forma um pouquinho mais avançada. Você vem aqui em pagamento, você digita aqui, por exemplo, R$10. Cara, R$10 no cartão em 2 vezes, você dá o Enter, ele vai jogar para cá os R$10. Digamos aí que ele pagou mais R$2 em carteira, e aí você vai ter que informar o cliente, né? Então vamos pegar aqui Laura, e de repente ele informou aí, e você quer ver o que você já fez. Ih, não lembro mais, tem R$12 aqui, ó, R$12 recebido, mas o que foi que eu recebi mesmo? Eu não lembro. Apesar dele vir totalizando aqui, né, cada forma, você pode vir aqui, ó, em ver recebidos. E aí você vê o que foi feito até o momento. Então, você vê que a carteira ela divide em 3 vezes, o que eu configurei lá, então deu 60 e poucos centavos para cada um. Se você quiser cancelar um recebimento, você pode vir aqui na opção de cancelar todos, enfim. Então vamos retornar para cá, falta R$3 ali para a gente receber, eu vou receber esses R$3 aí no cheque em 4 vezes. E aí confirmo, está tudo recebido. Então você tem como trabalhar com várias formas de recebimento dentro do PDV. Então isso aí ficou bem otimizado essa questão. Quando você está trabalhando aqui com o PDV, os caixas estão utilizando. Você pode vir aqui no retaguarda e visualizar a questão do caixa. Olha só que maneiro. Você consegue visualizar aqui os caixas que estão abertos. Ele já vai te dar um resumo aqui de todos os caixas, a hora que foi aberto, quem que é o operador lá do caixa. Ah, eu quero ver o que aconteceu naquele caixa. Você pode ir acompanhando o caixa mesmo sem ele estar fechado. Você vem aqui em visualizar e aí ele vai te mostrar todas aquelas vendas. Aquela venda que a gente acabou de fazer, ó, R$3 no cheque, 10 no cartão, 2 no parcelado. Ele vai te mostrando aqui cada uma das vendas que foi passada naquele caixa e o total no momento daquele caixa. Então você tem o número do movimento aqui e tem o total. Você pode imprimir isso, mandar por e-mail, salvar no Excel, enfim. Dá para você fazer bastante coisa. Se você quiser, você pode visualizar os caixas fechados também. Eu quero saber o caixa aí do dia 15/12, o que foi que aconteceu. Você manda visualizar e vai trazer aquele caixa lá para você, ok?
No final, você pode fechar o caixa, você tem a opção de fechar o caixa por aqui mesmo, ó. Pode vir aqui em fechar caixa, ele vai trazer uma tela aqui de fechamento de caixa. Essa tela de fechamento de caixa, nessa tela do retaguarda, ele vem com os totais, ó. Vai ver que ele traz aqui os totais do caixa. Se o funcionário for fechar lá na tela de retaguarda, digamos que eu vou fechar o caixa. Acabei o expediente, não tem mais nada que fazer, vou fechar o caixa para outro funcionário vir no meu computador e continuar o trabalho. Você vem aqui na opção de fechar a caixa, aí ele vai pedir a senha, você vai bater a senha. Ele vai perguntar o quanto que tem em dinheiro no caixa, digamos que tem 110 em dinheiro, tem R$200 no cheque, 100 no cartão e por aí vai. E R$5 aqui no carteira. Você vai informar ali todas as formas. Vai dizer assim, mas aqui não dá para ver o total. Sim, realmente, o nosso fechamento de caixa aqui ele é cego. Você não consegue ver o quanto que tem no seu caixa. Você simplesmente informa, no final ele vai imprimir o quanto que tem e a diferença que deu ali de acordo com o que você informou. Mas eu quero saber no momento, tem como eu tirar algum relatório, alguma coisa, tipo um extrato do caixa no momento? Sim, dá para tirar. Você pode vir aqui, ó, não vou fechar agora não, você vem aqui em iniciar venda, você vem aqui em opções, você tem aqui um resumo de caixa. Aí ele vai imprimir um resumo de caixa para você. Vou salvar ele aqui para a gente visualizar ele melhor. Ok? Então aqui você tem um resumo de caixa, ó. Ele vem com o total em dinheiro, quanto de venda que tem, saldo final do caixa. Então, basicamente, aí um resumão aí do caixa. Esse resumo ele tá básico ali, porque tá só com as opções ali que a gente configurou. Mas dá para você printar ali total de desconto, ticket médio, tem um monte de informação que você pode ir configurando. Tem alguns detalhes aqui que eu vou falar para vocês, que acabou que eu esqueci. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma venda, e você, aqui fica no automático, ó. Você bateu o código, deu Enter, ele já está jogando ali, assumindo a quantidade 1. Mas vamos supor que você vai passar às vezes mais de um produto, de repente tem 10 latas de coca, aí você não quer ficar pistolando 10 latas, você bate o asterisco, bota o código da coca e coloca aqui a quantidade, ó, 10 latas de coca. E aí ele vai jogar ali a lata de coca. Isso daqui fica aqui, ó. Você tem como alterar a quantidade barra valor. Uma outra opção que tem é um comando para você abrir a gaveta. Você pode acionar a abertura da gaveta a qualquer momento que você quiser. Tem a opção de liberar a venda. Digamos que você tentou dar um desconto e não conseguiu, o desconto foi superior ao permitido, você pode vir aqui na opção de liberar a venda, vai bater o código e senha do usuário e ele vai liberar aquela venda para fazer o desconto. Aqui é a emissão do ticket, que é o cupom não fiscal, é NFC. Aqui, se você emitir uma NFC ali, você pode exportar o XML, pode cancelar uma NFC, caso você tenha emitido alguma. A troca simplificada, digamos que o cliente está vindo fazer alguma devolução de algum item para você. Você pode fazer a troca por aqui. Recebimento de carnê rápido, a gente vai abordar essas duas telas aqui separadas, vamos mostrar como funciona de forma separada. A gente tem também o resumo de caixa que eu mostrei agora e a opção de sair da tela. Então, você tentou sair, olha, deseja cancelar a venda? Ok, aí vocês lembram que lá no comecinho a gente configurou para quando tentar sair da venda, com a venda aberta, ele precisa de bater uma senha? Beleza, então você informa a senha aqui. Lembrando que todas essas senhas que são digitadas dentro do PDV, tudo fica salvo aqui dentro do retaguarda no relatório de log. Então você consegue visualizar aí o que foi feito hoje, quais as liberações foram feitas, que fechamento de tela que foi autorizado, se teve autorização de desconto, enfim, uma série de recursos ali. Vamos fazer o fechamento do caixa para a gente partir aí para outra tela. A gente tem aqui as opções lá para informar, digamos aí que R$200 em dinheiro, R$100 em cheque, 200 em cartão e R$9 em carteira. Confirmo, ele vai printar a impressão daquele nosso fechamento de caixa, já sai automático. Então o caixa já fica como caixa fechado. E aí já está pronto aí para um novo usuário sumir aqui ou de repente fechar aí, sair da tela e desligar o computador. Se você quiser visualizar aí o que aconteceu no caixa, basta você vir aqui na opção de consultar caixas, você pode vir aqui caixas fechados e aí você visualiza aquele caixa que a gente acabou de fechar lá.
fechamento do caixa de movimento número 15. Ele tirou todo aquele dinheiro que estava lá no caixa e mandou para dentro do nosso caixa 4. Se você visualizar o nosso caixa 4, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vai recebendo os fechamentos de caixa de todo mundo. Ele vai jogando aqui o fechamento com o total de cada um e no final do dia ele dá um total lá da empresa inteira, né? Então é bem legal esse conceito aí de transferência de caixa. Ok, pessoal? Bom, acho que era basicamente isso que a gente precisava de mostrar para vocês aí a nível de PDV. Se vocês tiverem alguma dúvida aí a nível de utilização, podem entrar em contato aí com a nossa central de suporte. O pessoal lá vai ter o maior prazer em atendê-lo. Um abraço e até a próxima.